quando você vê os filhos do seu amigo, sei lá, na faculdade, num momento importante, e tal, sim, provavelmente você vai chorar. Porque seria legal se o vô tivesse, porque o vô era legal, porque eu era uma pessoa, enfim, a Maria tá ali e tal. A autocompaixão é sobre a gente reconhecer o que a gente está sentindo, sentir isso e acolher só. Não é para mudar o estado. E isso é uma coisa muito importante da gente entender. Porque a gente tem essa mania de querer mudar os nossos estados emocionais, né? Principalmente esse exemplo foi ótimo, assim, porque luto, perder quem a gente gosta e tudo, pode até ficar com o tempo mais suave, não tão intenso, mas é uma dor que vai estar sempre ali. Você não vai olhar para o passado, lembrar de alguém que você amava muito, que morreu, ai, tá tudo bem, nossa. Não, a gente tem que dar espaço para esse luto, para essa dor. A gente tem que identificar e aceitar que a gente sente isso. E é isso, é uma saudade que vai ser uma saudade para sempre, E né? você falou ali exatamente isso. Quando eu me permiti aceitar que o que aconteceu comigo não deveria ter acontecido, quando eu permiti aceitar da situação desse pai do meu amigo ter morrido, me permitiu sentir outras coisas. E é isso, é como se abrisse uma porta, assim, sabe? Que tá tudo lá, tava tudo lá dentro. Só não tava aberto, tava só comprimido lá dentro e fechado. É estranho pensar sobre isso, porque quando eu falei isso com meu amigo, eu chorei também. Eu não imaginei que eu ia chorar agora de novo falando sobre isso, sabe? Mas acessa esse mesmo lugar, que é essa indignação pela situação, né? E todo esse sentimento. É uma coisa em cadeia mesmo, é uma coisa como uma libertação, assim, sabe? De poder sentir esses outros sentimentos que vêm junto. E a gente como homem, ensinado que não é certo, né? Toda essa parte de sentimento e tudo mais, né? Onde a gente acaba tendo a autocompaixão, quando você falava isso de, a mulher me deu gosto, que maluca, será o que aconteceu com ela? A gente vem pela outra parte, onde minimiza tudo que é sentimento, né? Qualquer sentimento, alguém te diz a verdade e você minimiza, tipo, você é maluca. O que você falou não tá certo. Tipo, é isso, você encontra uma defesa que é uma ilusão de minimizar aquilo, só que aquilo fica em você, sabe? Só que fica num local em que você não sente. A pessoa te diz algo que te machuca, você pode até devolver pra ela, mas ela fica marcada em você. E naqueles momentos que você tá pra baixo, ela vem uma coisa gigantesca ali daquilo tudo acumulado, como homem, né? Desse ponto de É, viver nessa e, ilusão. e nesse exemplo, é assim, a primeira que some é maluca, a segunda também, a terceira, a quarta. E aí na quinta vez, ou às vezes na terceira vez, como que isso vai aparecer na vida desse homem? Ah, não dá para ter relacionamento. Essas mulheres todas malucas, eu já não quero mais desistir, deixa quieto, namorar não é para mim. E aí ele abre mão de uma parte super importante da vida dele, que é construir uma relação, mas porque ele não está entrando em contato com esse desconforto, com esse processo e tal. Queria trazer uma coisa aqui que eu lembrei agora a minha experiência com dates. Eu era péssimo em dates, horrível. E vou achar que tinha algo de errado com a outra pessoa. Talvez eu achava, faz muito tempo, sabe? Então eu não lembro. Mas eu lembro que eu ia em primeiros dates e geralmente não tinham segundos dates. E eu não conseguia entender o porquê, né? Era um ponto cego meu. E aí eu lembro fazendo terapia, depois de anos tal, eu lembro que eu fui em um date, eu tava consciente, assim, do que tava acontecendo e como eu tava me comportando, sabe? E aí eu lembro que eu vi o problema. O problema estava em mim. Tenho que assumir aqui. Um dos poucos problemas Ai, que eu tenho não. estava em Não, mim. não, como assim, Demoro? Não, você não tem problemas. Para. É, esse é um dos pouquíssimos que eu tenho. E eu vi que era assim, quando eu era criança, nessa parte do agradar e de fazer, eu entendia muito o que as pessoas queriam e eu me adaptava àquilo. E aí o que aconteceu, eu anulava a minha personalidade e eu ficava muito sério, muito respondia ao invés de dar, sabe? Eu esperava receber algo e respondia de volta, naquela adaptabilidade ali. E eu já fazia terapia há um tempo e isso não acontecia em muitas áreas da minha vida. Só que dates era algo que eu fazia pouco. Então, isso não era algo que tinha sido consciente ainda acontecendo. E aí o que acontecia, eu parecia um robô no date. Todo duro, não conseguia falar direito. E não era de gaguejar, é tipo, não vinha assunto na minha mente, sabe? Porque eu tava mais preocupado no observar o outro e me adaptar no inconsciente, né? Não era consciente. Sim, Aquele sim. momento foi quando foi consciente. Que era, nossa, eu pensei que chato que ia ter um date comigo. Todas as pessoas que saíram date comigo, tipo, que bom que elas não tiveram outro date, porque todo sinal que eu dava ali é que eu sou um robô.
Não tinha nada de natural em mim naquele momento, sabe? E isso foi maravilhoso, assim, ter esse insight, assim. Ele foi parcial, né? Depois destrinchando na terapia, Sim, veio sim. mais coisa. Eu, caramba, como eu sou chato num date. Toda essa gostosura aqui num date era só chatice. E aí, depois disso, eu consegui, na maior parte das vezes, ainda ser mais natural no date do que essa coisa robótica, assim. E como isso é incrível de ver, assim, porque eu não conseguia ver que era algo meu. Mas óbvio que como tinha acontecido várias vezes, eu comecei a pensar, acho que talvez seja algo comigo, porque é uma repetição que está acontecendo. Pode ser que eu fiz alguma coisa, né? É. Então tá, qual foi a nossa construção aqui? A gente busca esses afetos sintéticos e essas coisas sintéticas para dar um bem-estar para a gente. Muitas vezes porque a gente não está entrando em contato com o que sente ou com os incômodos da vida e tal, talvez por estar em desamparo aprendido, porque teve um histórico aí de vínculo complicado, ok? Então a gente começa a olhar para isso, entendendo que para a gente conseguir ser mais feliz na vida e se sentir mais completo e não precisar de afetos sintéticos, a gente tem que aceitar de verdade o que a gente está sentindo, os nossos estados emocionais. Aceitar, não é mudar, é aceitar e entender o que está rolando. Então, a autocompaixão, ela vai ter o primeiro passo, você identificar o que você está sentindo, mas não é para mudar, é só para identificar. Então, eu estou trabalhando loucamente nos últimos meses, isso faz com que eu me sinta vazia, porque eu sinto que o resto da minha vida está parado, que só o trabalho não é suficiente para me fazer feliz. Então, existe um vazio, existe uma tristeza, existe um luto em relação às coisas que eu estou perdendo. Então, enquanto eu estava naquela reunião, sei lá, que ficou até 2 horas da manhã, era aniversário da minha melhor amiga e eu não fui. Isso é um luto, eu sofri por isso, passou, eu perdi, e não tem volta, né? É isso, acabou, você perdeu esse momento. Ah, enquanto eu estava trabalhando, né, eu podia ter ido para a viagem lá dos meus amigos, não fui. Sim, é um luto, você perdeu. Tem que aceitar, não adianta ficar, mas agora já foi, vai ter próximos. Não, vamos aceitar que você está e sofreu por isso. A autocompaixão, segundo a Christian Neff, ela vai dividir em duas partes. Ela fala que a gente tem uma autocompaixão que é terna, que é essa da ternura, do acolhimento, mas que a gente também tem que ter uma autocompaixão feroz. E que a maioria das pessoas tem dificuldade em aceitar e abrir espaço para a autocompaixão, porque elas só entendem a autocompaixão como a autocompaixão terna, que é essa autocompaixão que dá aquele medo de que se eu abrir espaço para aceitar que eu tô triste, eu tô fodida, eu vou mergulhar nesse rio aí, nunca mais eu consigo sair. É tipo, não posso abrir espaço, porque se eu realmente olhar para pro luto do pai do meu amigo, para a dor que vai, eu não consigo mais sair dali. Tipo, não vou abrir esse espaço porque eu tenho medo de não conseguir sair disso.